Glória a Deus. O ambiente já está propício para o que Ele vai continuar fazendo no nosso meio. Amém? Desde ontem esse lugar está sendo o alvo da graça dos céus sobre as nossas vidas. E eu estou muito grata a Deus por estar aqui recebendo desse mover, por estar aqui mergulhando e sendo agraciada com tudo que os céus está fazendo sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de te convidar a orar agora. A unção, a transbordar da Tua presença. E nesse momento, Senhor amado, nós oramos pedindo a Ti, Pai, que continue com os céus abertos sobre as nossas vidas. Nós oramos pedindo a Ti, Senhor amado, que a palavra mais uma vez encontre um solo fértil nos nossos corações, ó Pai. Nós oramos para que mais uma vez o Senhor nos direcione, o Senhor nos corrija, o Senhor nos molde e o Senhor nos cure de acordo com a Tua vontade. É assim que nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos fazer, eu vou propor algo diferente para vocês hoje. Vamos fazer um estudo de caso comigo? Vocês topam? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Gislaine, sou pastora na Família Vitoriosa em Atibaia, São Paulo. Sou casada com o pastor mais maravilhoso desse universo. E hoje ele está aqui comigo, está aqui com a gente. É o meu pastor, é o meu mentor, é o homem que eu mais admiro quando está ministrando a palavra, o manejo da palavra que ele tem. Então, para mim também é desafiador ministrar a palavra na frente dele. Vocês ficam na intercessão aí, viu, gente? E eu não fui só abençoada com um marido alto nível. Eu fui abençoada com uma família que é a minha família. Eu tenho a melhor sogra do universo, eu tenho as melhores cunhadas do universo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu sou uma mulher muito abençoada, muito mimada por Deus, muito querida por Ele. E eu sou grata demais por todo esse cuidado do Senhor com a minha vida. E hoje eu estou aqui em casa, em família, com a minha família, com a família vitoriosa, não poderia estar em lugar melhor, amém? Eu falei para vocês, para a gente fazer um estudo de caso juntas hoje. Eu também sou psicóloga. E o desafio que me foi proposto para trazer para vocês e para compartilhar com vocês aqui no Peniel é para falar sobre maturidade emocional. Ai, gente, eu amei. Ai, Jesus, vai ser do céu esse negócio. Porque falar sobre maturidade emocional é sobre um lugar que todas nós buscamos e buscamos e buscamos e devemos continuar buscando, a maturidade. Quando penso em maturidade, em algo estar maduro, em algo estar pronto, em algo ter chegado no ponto ideal, eu penso em uma fruta que ela não está pronta para consumo. Sabe quando essas bananas de mercado hoje em dia, que você chega lá, tá bonitona, enorme, amarela, aquela coisa assim, você fala, ai que delícia, né? Você abre a banana e você morde, a bicha tá amarrando. Ai, gente, que preguiça, não dou conta não. Caju. Gente, eu sou tocantinense, então eu sou apaixonada por caju. Lá em São Paulo a gente não acha uns caju decentes assim, igual a gente acha para cá, para Goiás, para Tocantins. Mas, gente, caju, não tem coisa pior no mundo do que você pega aquele cajuzão grande, bonito, nossa. E aí você dá aquela mordida, o bicho está amarrando. Não está pronto. Não está maduro. Isso já mostra uma coisa muito séria para nós. Que nem tudo que é bonito, que nem tudo que é apreciado está maduro. Que nem toda pessoa que parece que uau, é de Deus, está lá, mostra, está lá pronto. Nem tudo está pronto, está maduro. Os nossos olhos nos enganam. E eu queria convidar vocês hoje para fazer estudo de caso de uma mulher. E eu falo, Deus é tão lindo. Gente, é muito incrível. Toda conferência de mulheres que eu participo, parece assim, eu tenho a sensação de que os preletores, eles falaram entre si e combinaram as palavras. Ó, vou falar sobre isso, então vamos casar para todo mundo. Parece que vai ficando uma coisa costurada. Ontem, quando eu vi o pessoal da CNC falando aqui, já tocando em Marta, eu falei, olha lá, parece até que eu conversei com eles.
porque nós vamos hoje fazer um estudo de caso de uma irmã chamada Marta. Quem aqui já ouviu falar dela? Todo mundo, né, gente? A gente, inclusive, tem um monte de coisa igual ela também, né? Quem não se identifica? Quem nunca se identificou com Marta nessa vida, gente? Ai, Senhor. Só que Marta, muitas vezes, por estar ali muito próximo e as pessoas às vezes comparar com Maria, Marta ela fica sendo depreciada na maioria das vezes. Parece, sabe, quem nunca ouviu? Mas tá parecendo Marta, hein? Só trabalha. Até a gente faz piadinha, a gente tira um sarro chamando de Marta, Mas acontece que tem muita coisa por trás de Marta que a gente precisa ver e a gente precisa entender que essa mulher passou por um processo de amadurecimento e a gente precisa reconhecer isso nela. E eu vou convidar vocês para nós fazermos isso juntas hoje. A Bíblia de vocês vai trabalhar um pouquinho hoje, tá? Então vamos lá, a gente vai começar deixando a Bíblia aberta em Lucas 10, do versículo 32 ao 42. Lucas 10, do 30... Melhor, vamos diminuir aí. Vamos do 38 ao 42. A gente vai fazer a leitura, mas eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Repitam comigo isso aqui: preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, Marta recebeu Jesus, ele estava vindo ali, tinha acabado de ministrar, enfim. E estava vindo e recebeu Marta. E a gente sabe que Jesus ele andava com comboio, né? No mínimo vinha mais 12 com ele. Ele nunca estava sozinho. Então você imagina, do nada chega 13 pessoas na sua casa. Ô gente, você vai fazer o quê? Né? E aí Marta chegou ali, vamos receber Jesus e tal. E ela estava naquela agitação e trabalhando e fazendo igual muitas de nós quando recebe um tanto de homem desse em casa. Gente, o homem come. Imagina, 13 homens acabou de chegar, ela queria servir, ela queria fazer o melhor, ela queria... E aí ela estava correndo aquela afobação ali, de repente, talvez ela estava ali levando um monte de panela da sala para a cozinha, ela passa e viu a irmã dela lá sentada aos pés de Jesus, recebendo a palavra. Aqui começa o ponto que a gente entende que Marta, neste momento, era uma mulher imatura das emoções. Uma mulher que não tinha uma boa gestão das emoções. E aí, antes da gente observar isso em Marta, eu quero que você entenda que maturidade emocional, ela é desenvolvida principalmente, não só, mas principalmente através do autoconhecimento. Uma pessoa que ela é madura emocionalmente, ela se conhece muito bem. Mas eu não estou falando do conhecimento de, eu sei que eu gosto de viajar, que eu gosto de comer jabuticaba, que eu gosto de dormir cedo, que eu gosto disso, que eu gosto de ouvir música, que eu gosto de ler. Eu sei, eu conheço tudo isso sobre mim. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um autoconhecimento de alguém que conhece as próprias fraquezas. De alguém que conhece muito bem as emoções. De alguém que sabe quando algo altera uma emoção sua. De alguém que conhece muito bem. A gente estava falando essa semana, ministrando um casal, falando sobre fraquezas. E aí a gente conversando, e aí o meu marido ele disse assim: olha, a minha esposa conhece muito bem a minha fraqueza. Só que antes de eu conhecer a fraqueza dele, ele precisou identificar isso primeiro e deixar muito claro para mim.
Assim como eu conheço qual é a minha fraqueza, qual é que é aquilo que me tira do eixo. Aquilo que de repente, se eu der lugar, se eu der vazão, me leva para muito longe do Senhor e me derruba da presença. O nome disso é fraqueza, gente. E aí ele estava falando com um casal. Ela conhece a minha fraqueza, eu conheço a fraqueza dela. Mas antes do outro conhecer, é a gente que precisa saber e apresentar para o outro. É a gente que precisa... Sabe quando o Salmo 139... Quando a gente fala assim, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e me corrige, me guia pelo caminho. Às vezes a gente canta isso, a gente fala isso para o Senhor, mas se o Senhor parar e falar assim, sabe o que tem no seu coração? Tem inveja, tem falta de perdão, tem rancor, tem... E se o Senhor começar a apontar o que Ele encontra no nosso coração, a gente fala, eita, que o inimigo agora está me atacando. Então, olha só, a gente precisa, quando a gente pede maturidade emocional para o Senhor, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para ser confrontado, para Ele mostrar o que tem no nosso coração. Porque maturidade emocional que é desenvolvida com esse autoconhecimento, ela desenvolve em nós a capacidade de gerenciar as próprias emoções, os próprios sentimentos, de lidar com as nossas situações desconfortáveis, de lidar com as frustrações, de ser responsável os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções e não ficar transferindo para o outro. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu falo de você entender as suas crenças disfuncionais, gerenciar os seus pensamentos disfuncionais. Digamos que, vai lá, deixa eu usar alguém que eu conheço aqui, a Leide. Cadê a Leide? Tá ali, plena, linda, maravilhosa, arrasando. Digamos que a Leide, ela tá de obreira ali na recepção. E aí, a Leide, de repente, não está num dia muito bom, ela teve um dia difícil, ela está ali na recepção, mas ela não está inteira, porque ela, como humana, teve um dia difícil. E aí chega uma irmã e cumprimenta, paz, Leide, tudo bem? E ela está num momento ali distraída, ela não responde. Passa direto. E aí essa irmã, vamos pensar que é uma irmã tipo Marta, que não tem gerenciamento bom das emoções. Ela já passa assim, nossa, a Leide não me respondeu, não me cumprimentou, estava com a cara estranha. Nossa, eu acho que ela tem problema comigo. Mas também... né? E não sei o quê. E aí a irmã começa a criar um prédio aqui na cabeça e já cria um problema que não existe com a irmã que só estava cansada, que só teve um dia ruim. Isso é sobre a Leide ou é sobre o coração dessa irmã? Porque de repente ali dentro tem um esquema de abandono, tem uma crença de desamparo, tem alguém que foi deixada pelo pai, pela mãe, que quando alguém não olha, não sorri, não vê, se sente abandonada, se sente desamparada. Gente, só que não é todo mundo que tem conhecimento disso. Nós precisamos conhecer o que tem aqui dentro, para a gente não gerar problemas aqui fora, com o lado externo, com as pessoas. A gente já viu, igreja, a gente já viu muita confusão nessa situação que eu gerenciei aqui, que eu citei aqui, disso aqui dá problema de uma irmã ficar de cara amarrada para o outro meses, porque em um dia que a outra não estava legal, não respondeu. Não é sobre o outro, é sobre o que você carrega aqui dentro. A gente precisa entender o que tem no nosso coração que faz com que a gente se sinta desconfortável em relação ao outro. Perceba, anotem isso. O que é que tem no seu coração que faz você se sentir desconfortável em relação ao outro? E aí que parece que a responsabilidade é do outro, mas não é do que está guardado aqui. O que a gente carrega nas nossas emoções? Porque uma pessoa que é madura emocionalmente, ela sabe reconhecer. Isso aqui me gerou desconforto. Isso aqui mexeu nesse lugar em mim. Ela é autorresponsável. Ela não fica tudo culpabilizando os outros. Gente, se estiver perto de uma pessoa que tudo é culpa do... Não, isso aqui deu errado, é fulano. Não, isso aqui é fulano. Isso aqui é fulano. Não. A pessoa, tudo de ruim que acontece, ela sempre tem alguém para culpar. E ela nunca olha, ela nunca é responsável. E aí a gente vai falar da Marta, que estava ali para lá e para cá, arrumando, servindo e tal. De repente ela viu Maria sentada lá aos pés de Jesus, recebendo a palavra. E ela vem, gente, mas ela vem. Vocês conseguem? Quem chuta aí qual era o temperamento de Marta? Quem quer chutar? Uma colérica com a mistura de sanguínea, que a irmã não tinha trava na boca, né? Era meio assim. É mais ou menos isso aí, gente. E aí ela viu aquela irmã sentada lá. Ela já chegou assim, eu imagino ela colocando as duas mãos na cintura assim, gente. Armando o modo barraqueira dela. Senhor, você não se incomoda
que eu tô aqui ralando, me matando sozinha para essa folgada tá aí sentada e eu me matando sozinha. Eu já vejo a cena, gente. E aí quando o Senhor ele responde assim: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Esse muitas coisas de Jesus aqui, gente, tem um mundo dentro disso. Porque ele estava dizendo assim: Marta, você está agitada demais, preocupada demais. E não é sobre trabalho. O que tem dentro desse coração aí, Marta? Que você está agitada, fazendo demais, mas você viu alguém só sentada aos pés que não está fazendo e isso te incomodou. Porque ela não chegou dizendo assim: Jesus, estou sobrecarregada, está difícil para mim, eu estou apertada, eu preciso de ajuda. Não, ela falou assim: você não se incomoda não que eu estou fazendo e ela não está? Tá certo para você eu fazer e ela não? O incômodo dela era com o outro. O incômodo dela era de ver alguém aos pés do Senhor. O incômodo dela é porque, poxa vida, eu estou fazendo e ninguém vê que eu estou fazendo? Será que eu tenho que chamar atenção e mostrar que tem alguém que está ali aos pés e só eu estou fazendo e a carga está só nas minhas costas? E aí o Senhor ele vem e ele revela para Marta como está o coração. Era um coração cheio de muita ocupação. Um coração que valorizava mais fazer do que estar. Um coração que se incomoda quando vê alguém entregue na presença. Era uma mente inquieta, preocupada com muitas coisas. Veja bem, Jesus ele não reprova o fazer de Marta. Ele não fala: está errado o que você está fazendo, você está servindo. Quem está certa, ele diz que Maria estava fazendo a boa parte, mas ele não reprova o que Marta estava fazendo. Veja bem, Jesus não reprova o que Marta estava fazendo. Ele reprova a forma como ela estava fazendo. Ele reprova o coração com o qual ela estava entregando, com o qual ela estava servindo. É exatamente o que a gente viu aqui ontem. A pessoa que faz. E eu não sou vista, ninguém agradece, ninguém reconhece. Jesus revela ali que a motivação do coração dela não era porque ela estava cansada fazendo sozinha. É porque ela se incomodou que ela estava fazendo e a irmã não. Porque, de verdade, gente, o Senhor, ele estava corrigindo aqui o serviço dela ou ele estava corrigindo o coração dela? Coração. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa que eu acho linda em Jesus. Minha cunhada acabou de falar que eu sou mais mansa, mais tranquila para falar, não sei o que e tal. E o Marcelo, quando pega o microfone, é fogo puro, o negócio pipoca. E Deus usa ela do jeitinho que ela é, e Deus usa ele do jeitinho que ele é. Porque o Senhor foi Ele que nos fez. Ele não quer mexer na nossa essência. Qual era a essência de Marta? Era servir. Servir. A linguagem de amor dela era atos de serviço. E qual era a essência de Maria? Era estar aos pés, gente. Era estar aos pés. Cada uma tinha a sua forma de adorar. Cada uma tinha a sua forma de servir. E Jesus não queria mudar isso, não. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava revelando o coração. E aí eu acho muito interessante a forma como esse encontro, a forma como Jesus revelar para Marta o coração dela, a forma como isso mudou essa mulher e tirou essa mulher de um lugar de imatura para um lugar de uma mulher muito madura. E a gente vai acompanhar isso aqui pela Bíblia. Aquele dia foi um encontro transformador com o Senhor que Marta teve. E eu nem estou falando de questões espirituais, porque aquele dia o Senhor ele olhou para a alma daquela mulher, preocupada, inquieta com muitas coisas, muita carga. Porque, gente,
Aquilo que um dia nós oramos muito e pedimos para Deus em oração, hoje pode se transformar em uma carga se a gente mudar a forma de enxergar. E eu vou ser mais clara com vocês. Quantas de nós não orou um dia, menina solteira, 17, 18, 19 anos, não orou um dia pedindo, Senhor, eu quero uma família, eu quero um marido, eu quero uma casa, eu quero... E quantas de nós que orou por isso hoje fala, ai, tem que limpar a casa, ai que saco, tem que lavar roupa, ai tem que correr com o menino, ai tem que não sei o quê. E quantas de nós que orou pedindo isso um dia para o Senhor, reclama disso hoje? E quantas de nós não reclama daquilo que um dia foi nosso pedido para o Senhor? O que mudou? Ué, Deus deu, Deus respondeu, por que agora você está reclamando? Mudou a nossa forma de olhar, mudou o nosso coração. Porque aquilo que a gente antes via como bênção, como um sonho, passou a ser um peso. E aí eu digo, se tem louça para lavar, é glória a Deus, teve comida em casa para comer. Se tem roupa para lavar, glória a Deus, está suja porque você tinha o que vestir. Se tem uma casa para varrer, para limpar, glória a Deus, você tem uma casa para limpar. O nosso coração é enganoso, gente. A palavra já diz. Por isso que a gente precisa sondar ele o tempo todo e ver o que tem dentro dele. Foi isso que o Senhor fez, Marta. Gente, pensa bem, vamos olhar por outro lado. Porque a gente como mulher, a gente entende Marta, sim ou não? Imagina a casa com no mínimo elas, a Bíblia fala sempre dos 3 irmãos, fora eles 3, mais 13 pessoas. Só que a gente sabe que Jesus tinha sempre, além dos discípulos, tinha sempre muita gente que andava atrás o tempo todo, né? Mas se a gente for falar assim, de no mínimo tinha 20 pessoas em casa. Imagina, gente, eu falo que até 10 na minha casa eu vou bem. Eu consigo fazer comida para até 10 e tal, não sei o que, pôr a mesa para até 10 e arrumar. Passou disso, eu já grito por socorro. Falar, não, passou disso, já está fora da minha competência. Eu já procuro alguém que sabe, eu falo, vamos que eu não quero me estressar. Eu quero aproveitar as pessoas que estão na minha casa. Então, se tem mais de 10 pessoas e eu vejo que para mim está muito, eu chamo ajuda e eu vou curtir. Porque eu não quero ficar me matando. Mas veja bem, se a gente está falando de uma mulher, de uma família, que tinha uma casa grande o suficiente para receber Jesus e os discípulos, que tinha uma irmã que derrubou o perfume mais caro que tinha nos pés do Senhor, que tinha um irmão que tinha um túmulo, aquela época vocês sabem quem tinha túmulo. A gente está falando de alguém que era uma pessoa muito pobre. Possivelmente nós estamos falando de uma família de classe média, de uma família que tinha recursos. Será que ela precisava estar naquela correria toda mesmo? Será que ela precisava estar... Porque, gente, a mulher imatura, se a coisa não tiver no controle dela, ela surta. E muitos de nós temos um pouco disso. Eu tenho que fazer, tem que ser eu, tem que ser do meu jeito, tem que ser... Gente, Jesus está tratando aqui, viu? Vocês estão caladinhos aí, eu estou vendo, viu? A gente quer estar no controle, não tem que ser do meu jeito, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer, as pessoas têm que ver eu fazendo, tem que ser... E ela estava lá. Aí não teve o reconhecimento de tipo, nossa Marta, que incrível, você está servindo isso de pessoas. Aí não teve, ela veio lá e falou, ei, você não se incomoda não, estou fazendo sozinha. Ela foi lá reclamar, gente, pedir visibilidade, e imatura. E aí o Senhor revela o que tinha no coração. Quando o Senhor revela o que tinha no coração, eu entendo que Marta, ela compreendeu o que Jesus estava apontando. Foi um encontro com o Senhor que virou a chave de Marta. Porque aí a gente vai para... Vamos para João, capítulo 11, versículo 20. Tinha todo aquele cenário lá que Jesus trouxe o coração dela ali à mostra, mostrou para ela o que tinha. E eu entendo que Marta, ela entrou num processo para curar o que tinha ali naquele coração, para aprender a gerenciar as emoções. Sabe por que eu entendo isso? Porque aí pouco tempo depois o irmão delas, Lázaro, morreu. Elas mandam recado, avisam e tal, enfim, mas Jesus... Ele é didático, pedagógico em tudo que ele faz. Ele só quis chegar depois que o homem tinha morrido mesmo. Tá bom, eu vou. Se eu for antes, eu curo. Se eu for depois, eu ressuscito. Tá tudo bem, é Jesus. Ah, gente, a gente está falando de Jesus. E aí ele chegou depois lá 4 dias, vamos embora. E aí quando... Veja bem, ó, versículo 11, capítulo 11, versículo 20.
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Ué, gente, a mulher que saía preparando tudo para servir, para fazer tudo, largou a casa, largou o povo, largou tudo. E ela que foi encontrar Jesus? E a outra que ficava nos pés ficou lá em casa chorando. O que aconteceu aqui? Vocês conseguem perceber que teve mudança? Vocês conseguem perceber que teve uma mulher que foi curada aqui? Que teve uma mulher que de alguma forma amadureceu, aprendeu a gerenciar as emoções? Gente, quando ela soube, Jesus está chegando, Jesus está vindo, ela não quis nem saber se tinha casa para arrumar, se tinha mesa para pôr, se tinha pão para fazer, se tinha... Gente, ela não quis saber, ela só foi. Meu Deus, que coisa linda. A gente vê aqui uma mulher que passou por um processo, mas que amadureceu. A fruta estava docinha, gente. Não tinha mais negócio de morder o caju e amarrar, não. Estava no ponto. Correu para Jesus. E aí, eu não sei se vocês perceberam uma certa acidez na primeira fala dela. Que a gente até imagina ela falando com as mãozinhas na cintura, assim, de barraqueira. Você não se incomoda não, Jesus. Aí agora, olha a classe que a querida chega aos pés de Jesus. Presta atenção. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Gente. Eu não dou conta não. Olha o nível de maturidade dessa mulher, pastora. Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Gente, antes ela estava cutucando, provocando raiva, preocupação, inquietude. Agora ela fala: Senhor. Ela largou a casa, largou tudo e correu para Ele. Se o Senhor estivesse aqui, eu sei que não tinha morrido, mas também eu sei que o que o Senhor pedir, Deus vai fazer. O final da história vocês sabem, né? Mas isso aqui revela uma postura totalmente diferente. É a mesma mulher, mas a fala, a postura e principalmente o coração é outro. Um coração que foi sondado pelo Senhor, que foi transformado pelo Senhor. Uma mulher que de repente se permitiu ver o que é que está causando preocupação aqui dentro. O que é que está causando inquietude em mim? Por que é que eu quero tanto ser vista servindo? Por que é que eu quero tanto ser apreciada servindo? Uma mulher que se autoexaminou e encontrou no coração dela fontes que precisavam ser limpas. Uma mulher que foi transformada, uma mulher que amadureceu. E aí, vocês querem mais, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito lindo que... Lembra que eu falei para vocês que o Senhor, Ele não muda a nossa essência? Porque é assim, gente, sabe, cada um nasce com o seu dom, com o seu talento, com a sua essência. Tá? Gente, eu elogiei meu marido aqui, mas... a essência do louvor, Deus não deu para ele, eu não sei porquê. Porque a família inteira, até as meninas, a Ivanildes e a Regi, que elas não são de ficar cantando no altar, mas quando elas abrem a boca para cantar, vocês não estão entendendo. Elas são afinadas, a voz delas são lindas. A minha sogra é uma arrasa, Enéas, Lala e tudo. Mas o Elton, eu não sei o que aconteceu. Acho que Jesus distribuiu para o resto da família e ele ficou sem, coitado. Não tem. Gente, eu vou falar que está na essência do Wellington louvar, cantar? Não vou, gente, porque esse ingrediente Deus não colocou na essência dele. Não tem. Só que Marta, a essência dela, gente. As irmãs que estão servindo ali, é essência, gosta de servir, gosta. Se você pôr alguém que não gosta de servir para servir, essa pessoa ela vai fazer com cara amarrada, com má vontade, A gente tem que reconhecer o que tem na nossa essência e valorizar aquilo que o Senhor nos entregou. E valorizar a forma como o Senhor nos fez. Era a essência dela servir. E aí, sabe qual é o momento que eu vejo que o Senhor, Ele corrigiu o coração, mas respeitou a individualidade e a essência dela? Vira a página da Bíblia de vocês aí. Vai lá para João 12. Quando o Senhor, Ele apontou o que tinha no coração de Marta, corrigiu ela,
comportamento mudou, talvez a fala mudou, o posicionamento mudou, mas a essência continuava lá. Versículo 12, vamos começar do primeiro? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Prepararam. O verbo aqui está no quê? Plural. Foi uma pessoa só que preparou? Dá a entender pra gente que foi mais de uma pessoa, né? Ou seja, de fato a querida tinha uma equipe ali à disposição dela. Sim ou não? E aí tá ali, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Estava cada um no seu chamado aqui, cada uma na sua essência. Qual que é a diferença desse texto aqui para o primeiro que a gente leu? Aqui é uma mulher, uma Marta madura. O que ela estava fazendo? Servindo. E aqui o serviço, será que estava pesado? Ou aqui ela estava servindo com alegria? Onde é que Maria estava? Maria estava de novo aos pés de Jesus. Dessa vez ainda derramando um óleo cheiroso lá para deixar tudo maravilhoso, já ungindo o Senhor, já preparando para o próximo passo. Enfim, estava cada um na sua essência, pastora. Uma estava servindo, a outra estava aos pés, o outro estava fazendo o social ali do homem da casa. Estava todo mundo na sua essência. Só que agora com leveza. Só com agora sem apontar o outro. Só que agora sem reprovar o outro. Só que agora entendendo que, ok, servir para mim é algo leve. Ela estava fazendo a mesma coisa. Só que agora com o coração corrigido. Só que agora era uma mulher madura. Ela mostra que ela aprendeu a lição. E aí, ela aprendeu a lição de um jeito tão poderoso, que mesmo a essência sendo servir, ela teve um momento também que ela correu para encontrar o Senhor. Porque ter tempo com o Senhor é extremamente importante. A gente vai ter as pessoas que... A gente tem as intercessoras, o ministério de intercessão na igreja. Eles estão toda semana com um propósito, toda semana com uma oração, com jejum, orando por alguém, tendo tempo e tudo. É cada um no seu propósito, mas a boa parte, estar aos pés dele, estar na presença dele, dessa todos nós devemos desfrutar. Marta teve o seu momento da boa parte quando Maria ficou lá em casa chorando, de luto lá. E ela correu e ela foi encontrar com o Senhor. E quando ela fala, Senhor, eu sei que o que o Senhor pediu, Deus vai fazer. Eu sei que o que o Senhor... Ela está ali mostrando uma confiança tão grande em Deus, em Jesus. Ela está mostrando, Senhor, meu coração foi corrigido. A roda do meu coração mudou. Senhor, eu não estou mais incomodada com quem faz ou deixa de fazer. Eu entendo que a boa parte também é necessária. Eu estou aqui, eu vim correndo. Um coração que foi corrigido, um coração que foi amadurecido. Uma mulher que se mostrou madura emocionalmente, madura espiritualmente, diante de uma situação tão dolorosa que foi a perda do irmão. Ela não perdeu a essência dela. Ela continuou servindo. Mas ela entendeu que tinha momentos em que ela precisava correr para os pés do mestre. Ela entendeu que a boa parte era necessária. E talvez, muitas de nós hoje, desde ontem, aliás, o Senhor Ele está apontando o nosso coração. Desde ontem, o Senhor Ele está apontando o nosso ego, que todos nós temos ele aqui dentro. Sabe qual é o maior sinal de que alguém amadureceu emocionalmente? É quando essa pessoa ela deixa de se ofender. Porque o ego ferido que foi retratado aqui ontem, ele se fere muito fácil, ele se ofende muito fácil. É quando
quando você consegue olhar para uma situação que antes iria te machucar, que iria te incomodar. É quando você soube que alguém falou alguma coisa de você, é quando você toma conhecimento de alguma coisa e o seu ego não se fere mais e não dói mais. Você para olhar e fala: meu Deus, o que essa pessoa estava passando para ter pensado isso, para ter falado isso? Meu Deus, será que aquela pessoa estava um dia difícil? Não é, fulano tem um problema comigo, fulano não gosta de mim, fulano é contra mim. Quando nós não nos ofendemos mais. A Marta imatura se ofendeu de estar trabalhando e a irmã estando aos pés do Senhor. Pessoas imaturas emocionalmente, muitas vezes podem apontar quando tem outro no secreto. Quando tem outro que de repente não está fazendo muito, mas está aos pés. Vai se incomodar. Mas quando nós temos o nosso coração corrigido pelo Senhor, quando as nossas emoções se encontram com Ele, a gente descobre o caminho de ir aos pés dEle também. A gente descobre o caminho para correr e encontrar com Ele, mesmo que seja no nosso momento de maior dor. Aquelas duas mulheres estavam desoladas. O homem da família, o irmão, tinha partido. Uma mulher madura, ela vai saber correr para os pés do Senhor, mesmo nos seus momentos de maiores dores, mesmo nos momentos de maiores perdas. E o que o Senhor, Ele tem para nós aqui, Peniel, é um lugar de encontrar face a face com Ele. O Senhor, Ele nos trouxe essa tarde aqui para a gente olhar para o nosso coração. Com que seu coração tem se ofendido? Qual a situação que gera desconforto em você, que você se vê ofendida? Qual é a situação que quando você olha para o seu coração, você fala: Senhor, isso aqui incomoda demais. Eu parei para fazer uma análise dessa uma vez no meu coração e eu encontrei coisas lá que eu fiquei com vergonha. Eu falei: Jesus, como eu falo que eu te sirvo e eu carrego isso no meu coração? Como eu posso te servir e guardar isso aqui no meu coração? E sabe, gente, eu não estou aqui num lugar de julgar e nem reprovar ninguém que carrega dores. Porque nós passamos por situações na nossa vida que geram muitas dores, muito sofrimento em nós, que moldam o nosso comportamento em relação ao outro. Todos nós, todas nós. Mas quando o nosso coração ele é submetido ao Senhor, quando o nosso coração ele é submetido ao toque dEle, quando o nosso coração é submetido à cura dEle, todas as dores, elas são entregues ao Senhor. Quando o nosso coração é corrigido por Ele, aquilo que nos ofendia não nos ofende mais. Quando o nosso coração é sondado e corrigido por Ele, aquilo que trazia angústia, aquilo que trazia dor, aquilo que trazia sofrimento, não traz mais. Porque a gente entende que, de repente, gente, é tão comum ver pessoas que ficam vivendo presas a dores do passado. E quando eu costumo perguntar assim, tá, mas e hoje, como é a sua vida? Ah, é assim, 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 assim. Não, então você não está vivendo mais essa situação? Não. Não está no momento presente, porque fica trazendo aquela situação de dor e do passado todos os dias para a vida atual. Eu gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento e convidar o Senhor para visitar o seu coração. Se tiver dificuldade, você canta? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, que você falasse com o Senhor, convidando Ele para sondar seu coração, convidando Ele para apontar no seu coração quais são as preocupações, quais são as inquietudes, quais são as muitas coisas que está carregado aí dentro,
que tem te atrapalhado de estar nos pés dele, que tem te atrapalhado de viver a boa parte. Gostaria que nesse momento você falasse com o Senhor, porque Ele está aqui, Ele está disponível, assim como Ele tratou o coração de Marta, Ele está aqui para tratar o nosso coração. Então, enquanto nós vamos cantar esse louvor, que é uma oração, que você sonde aí o seu coração, que você peça que o Senhor visite o seu coração, porque Ele está aqui nessa tarde, e Ele está pronto para curar, para transformar, e Ele está pronto para, assim como Marta teve um encontro e o coração mudou, Ele está aqui pronto para mudar os nossos corações. Eu te convido a fazer essa oração agora. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem liberdade no nosso meio para visitar os nossos corações, para sondar cada coração que está aqui. Jesus, eu não conheço os corações que estão aqui, mas o Senhor conhece. Eu não conheço as dores que os corações que estão aqui carregam, Pai. Eu não conheço, Senhor amado, os traumas, as situações difíceis que alguns corações que estão aqui carregam. Mas o Senhor conhece, Pai. E não foi por acaso que o Senhor nos trouxe a esse lugar. E não foi por acaso que o Senhor nos trouxe a Peniel, para ter um momento de face a face contigo, um momento de encontro contigo. Então eu peço nesse momento, Senhor, talvez alguns corações agora estão doendo muito, porque sentiram que a ferida que estava guardada lá dentro foi cutucada, que essa ferida foi mexida. Talvez nesse momento tenha alguns corações sangrando, Pai. Mas não tem problema, porque esses corações estão diante do médico dos médicos. Estão diante de alguém que pode curar esses corações, que pode transformar, que pode ajudar, que pode curar as emoções. Então eu peço a Ti nesse momento, Senhor amado, visita cada mulher, visita cada coração que está clamando, Senhor amado, por cura, por mudança, por transformação nesse momento, Pai. Jesus, que nós possamos sair daqui com um coração novo, um coração parecido com o Teu, um coração que perdoa como o Senhor perdoa, um coração que ama como o Senhor ama. E é tão bonito falar isso, mas é tão difícil, Senhor, porque um coração como o Teu é um coração que perdoa Judas, que traiu. Um coração como o Teu é um coração que se sentiu só no Getsemane. É um coração que clamou por ajuda dos amigos, que clamou para que os amigos orassem junto, vigiassem junto. É um coração que se viu abandonado, que se viu sozinho. Mas ainda assim esse coração ama, esse coração perdoa, esse coração traz para perto. Pai, nós estamos clamando a Ti por esse coração, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem ter o nosso coração tocado por Ti. Não nos deixe sair daqui sem ter o nosso coração transformados pela Tua presença, Senhor. Jesus, visita cada mulher, visita cada coração, Pai, e que nós possamos viver o impacto da cura, da mudança, da transformação que foi o encontro desses corações contigo nesse dia, Pai. Eu declaro, Senhor amado, sobre cada coração de cada mulher que foi alcançado, Senhor amado, no Peniel. Eu declaro, Senhor amado, cura. Eu declaro gestões das emoções. Eu declaro maturidade espiritual, maturidade emocional sobre as nossas vidas, ó Pai. E que assim como Marta teve a oportunidade de revelar o coração curado por Ti, que cada uma de nós possamos viver isso também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você pode, declare mais uma vez: Senhor, me dá um coração como o Teu. Se você pode, diga isso mais uma vez.